Eu já tive uma relação bem complicada com cartão de crédito antes de unir a minha vida financeira com o meu mozão. Eu tinha zero educação financeira e eu vi muitas oportunidades em parcelar. O problema é que eu comprava coisas parceladas que eu não tinha condição de pagar à vista. E isso foi virando uma bola de neve, parcela em cima de parcela. Coisas pequenas, coisas grandes. E quando eu ganhava meu salário, ele ia boa parte para pagar o cartão. E chegou num ponto que eu não conseguia nem guardar dinheiro para os meus planos. Sei que essa história, que já foi minha, pode estar sendo a sua de hoje, ou do seu mozão, ou de vocês dois. E quando o assunto é cartão de crédito em casal, a coisa complica mais ainda. Porque o problema nunca é só o dinheiro, é o que está por trás dele, é o que está por trás desses gastos. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse terceiro na relação de vocês. Então já pega o cafezinho assim como eu, hum, porque eu vou te contar por que a gente se enrola, por que é tão difícil parar e como transformar essa relação em algo mais leve e consistente. Primeiro, vocês precisam entender que o cartão de crédito não é um problema financeiro. Ele é só um reflexo emocional. Pensa aqui comigo. Quantas vezes você já comprou algo num impulso e depois ficou arrependida? Ou disse: "Ah, é só dessa vez, eu preciso aproveitar, tá na promoção, a gente merece, é só parcelar que dá, é só encaixar essa parcela". Isso aqui não é falta de controle. Isso é uma tentativa de compensar uma falta de prazer, de descanso ou uma sensação de merecimento. Então você busca essa recompensa. E quando um casal está desconectado, com pouca conversa, muito estresse, pouco tempo junto, o cartão ele vira um meio de adquirir esse alívio rápido, essa recompensa, mas que essa recompensa dura apenas alguns minutos e cobra juros emocionais e financeiros por meses, que é essa culpa que você sente por ter gastado. Ah, não devia ter feito isso, não devia ter feito essa escolha financeira, não devia ter parcelado. Às vezes vocês fazem uma viagem fora de planejamento, um delivery que ultrapassa o orçamento que vocês têm disponível, até um presente bacana para agradar o mozão ou até algo para si. Uma blusinha aqui, sapato ali, coisinha baratinha aqui. E essas compras, que parecem inofensivas, carregam às vezes algo mais profundo. Chega um ponto que o cartão, além de virar uma bola de neve, vira um terceiro elemento na relação de vocês. Porque a fatura chega e vira DR, e vira um apontamento ali entre vocês. Por que você gastou com isso? Eu falei que não dava para comprar agora. Ah, você não devia ter parcelado. E o cartão começa a ditar o clima na relação de vocês. E quando isso acontece, não é mais sobre dinheiro, é sobre falta de alinhamento entre vocês. O cartão, ele só expõe o que já estava desorganizado. A falta de conversa de vocês, a falta de rotina financeira, a falta de visão em conjunto. Na maioria das vezes, um do casal é quem percebe o problema primeiro. E normalmente é o responsável por pagar as contas ali. Mesmo que as finanças sejam juntas, é a pessoa que vai e paga a fatura. E a pessoa sente esse peso da fatura, sente o dinheiro saindo. E ela tenta puxar o papo. Ela é a que sente ansiedade quando o cartão é passado sem pensar. Mas sabe qual é o erro dessa pessoa? É querer resolver tudo sozinha, porque não adianta você querer resolver essa situação e não contar com o seu mozão. Mas também você não precisa ser o controlador ou a controladora. Não é só responsabilidade sua. Você deve sim compartilhar os seus sentimentos, os seus medos com seu parceiro, abrir o coração. A pessoa às vezes também não está entendendo o que está acontecendo com você. Então, antes de dizer, ai, a gente precisa economizar, eu vou cortar esse cartão, tenta dizer de outra forma. Tenta falar, amor, mozão, como você diz, o que a gente pode fazer para ter mais tranquilidade no final do mês? Percebe essa diferença? Uma frase fecha, uma frase ela intimida a outra pessoa e a outra convida a participar, né? A você estar disponível também a abrir o seu coração ali. Eu vou te passar aqui 4 ações bem simples para vocês reconstruírem essa relação de vocês. Primeiro de tudo,
parem de esconder a fatura do outro ou de carregar esse fardo sozinha. Falar sobre dinheiro não precisa ser um campo minado, não precisa ser esse peso emocional para vocês. Encarem o cartão como um sintoma de que as coisas não estão boas, de que as coisas devem ser mudadas. Depois, outra coisa, conversem sobre os planos do casal, porque sem plano em conjunto, em comum, o casal vai direcionar dinheiro para qualquer lugar e vai continuar nesse consumo compulsivo tentando se satisfazer a todo momento. Então, ter uma meta em comum fazem vocês se sentirem melhor as escolhas financeiras que vocês fazem, porque aquele motivo, aquele porquê vai ser uma recompensa maior para vocês. Seja uma viagem ou a reforma da casa de vocês, a chegada de um novo membro na família, é o porquê que vai mudar esse comportamento. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me controlando mais? Terceira coisa que vocês podem fazer é instituir a mesada do casal. Porque se vocês têm um valor ali para gastar com o que quiser, individualmente, sem dar satisfação para o outro e sabendo que aquela escolha não está atrapalhando os planos do casal, isso é muito libertador. Vocês não vão ter mais discussões de você gastou demais com isso, você não devia ter gastado com isso. Vocês não vão ter um valor ali, limite para vocês na mesada, e vocês vão gastar como vocês quiserem. E por último, recriem o prazer de gastar juntos. Vocês podem planejar pequenas conquistas, seja um jantar, uma viagem, um mimo. Quando o casal volta a decidir junto, o cartão deixa de ser fuga e vira uma ferramenta para vocês. O uso do cartão de crédito em casal é quase como um teste de relacionamento. Ele vai mostrar ali se vocês estão gastando juntos ou se vocês estão se afastando aos poucos. Então, antes de se culpar e antes de culpar o outro, olhem para a fatura como um espelho. Se você olhar, você vai ver justamente o que precisa ser ajustado. E o caminho aqui não é a perfeição, mas é a consciência. E quando o casal aprende a conversar sobre dinheiro sem brigar, a vida muda e o amor fica muito mais leve também. Então, se esse vídeo fez sentido para você, manda para o seu mozão, porque o próximo passo é vocês construírem um plano juntos. E o meu mozão explicou isso no vídeo dele dessa semana. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem também depois. Até o próximo vídeo.